Todos nós pensamos em um dia parar de trabalhar e se aposentar, correto? Tenho certeza que essa é a minha intenção e a sua também, e não conheço ninguém que queira ficar trabalhando ou pelo menos tenha a obrigação de trabalhar até o final da sua vida. E outra verdade também que todos nós sabemos é que o INSS não é suficiente para cobrir todas as suas despesas. Então, você tem que começar a pensar em alternativas para quando se aposentar. Claro, essa pode ser uma preocupação sua, mas você não sabe muitas vezes como investir. Então, surge uma dúvida: será que os planos de previdência privada são eficazes? Como funciona? Você já ouviu falar no PGBL e VGBL? Quais são as diferenças entre esses dois planos de previdência? Será que eles compensam de alguma forma? Qual é o funcionamento? Se essa é a sua dúvida, fique comigo. Na aula de hoje eu vou te explicar todos os detalhes, tanto do PGBL quanto do VGBL, que os dois são planos de previdência e podem te ajudar sim nesse seu planejamento da sua aposentadoria para não depender apenas do INSS. Muitos especialistas, e muitos mesmo, não recomendam nenhum plano de previdência como o PGBL ou o VGBL, porque são embutidas algumas taxas nele, como taxa de carregamento, taxa de administração. Claro, existem alternativas melhores que não têm essas taxas, existem, mas para um público específico. Será que a pessoa, por exemplo, no seu caso, será que você tem tempo então para escolher ação por ação? E quais são as oscilações do mercado, quando vender um ativo, quando comprar outro, como fazer esse balanceamento? Nem todas as pessoas têm o conhecimento, ou às vezes até têm o conhecimento, mas não têm o tempo para fazer essa atividade. Ela dedica seu tempo para o trabalho principal, que é a fonte de renda dela. Então, nesse caso, surgem os planos de previdência, que é uma opção sim para as pessoas que querem se programar para a aposentadoria e terceirizar essa atividade de escolha dos ativos. Nesse caso, a gestão da carteira. Eu não quero me preocupar com isso. Eu vou fazer os aportes que eu devo fazer de acordo com o que foi combinado, e lá no momento da minha aposentadoria, ou eu saco de uma vez esse dinheiro, ou eu vou recebendo mensais, como se fossem pagamentos mesmo. Claro, para completar aquele dinheiro que eu vou receber do INSS também mensal. Logo, esses planos, tanto o PGBL e o VGBL, eles possuem taxas? Possuem taxas. Tem a taxa, como eu disse há pouco, a taxa de administração, a taxa de carregamento, mas pense que você está contratando um serviço de um gestor que vai fazer todo o trabalho duro para você. Claro que parece muito mais interessante eu estar no controle, eu ter a rédea, saber qual empresa que eu vou comprar na bolsa, qual o título do governo que eu vou comprar, quando eu vou comprar e quando eu vou vender. Mas não é tão simples assim. Para quem acompanha o canal aqui com mais frequência, claro, muitas vezes já está apto a fazer compras, mas se esse não é o seu caso, ou se esse não é o seu desejo também, falar, esse mercado financeiro não é para mim, mas eu quero sim me preparar para a minha aposentadoria, então os planos de previdência são interessantes sim para esse tipo de pessoa. Então, como de costume, eu vou compartilhar a minha tela para que possamos ver o que é o PGBL, o que é o VGBL, quais são as características desses planos de previdência, quais são as taxas muitas vezes embutidas, quais são os impostos que eu tenho que me preocupar para pagar e como decidir se eu vou investir em um e no outro. Mas antes, faço um convite para você. Se você gosta de conteúdos como economia e investimentos, considere se inscrever aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, dê um like e compartilhe também com seus amigos e familiares. Mas vamos ao que interessa. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Bom, como eu acabei de mencionar, hoje nós vamos falar sobre planos de previdência privada. Os dois planos que nós vamos abordar é o PGBL versus o VGBL. Calma que daqui a pouco eu vou explicar cada um deles em detalhes. Mas por que muitos especialistas não indicam esses planos? Falam que cada um tem que escolher suas próprias ações, suas próprias empresas para evitar as taxas, mas afinal,
quais são as taxas que esses planos têm, esses planos de previdência têm, que algumas opções de investimentos não têm. Vamos lá, por exemplo, a primeira, a taxa de administração. A taxa de administração não é exclusividade desses planos de previdência. Tem muitos fundos de investimentos, ou a maioria deles, que possuem taxa de administração. Por exemplo, se eu investir R$100 mil em um plano de previdência, com uma taxa de administração, por exemplo, de 2% ao ano. Nesse caso, não importa qual seja o resultado, não importa, eu vou ter que pagar os R$2 mil no final do período. Concorda? 2% ao ano, de R$100 mil, eu vou pagar os R$2 mil. Isso é a taxa de administração. Como eu mencionei, tem fundos de investimentos que têm taxa de administração. Tem fundos de investimentos que têm outras taxas, por exemplo, como taxa de performance. Como não é o caso do PGBL e do VGBL, eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Além da taxa de administração, qual é a taxa que pode ter em algum desses planos? Pode ter, porque muitos não possuem, tá? A taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Taxa de carregamento nada mais é do que uma taxa inicial que você paga uma única vez quando você investe. Por exemplo, se eu for investir R$50 mil, R$50 mil com a taxa de carregamento de 1%, por exemplo. Então a taxa de carregamento seria R$500. Então nesse caso, na verdade você está aplicando 50 mil, mas se a taxa de carregamento é R$500, você vai estar aplicando, na verdade, 49.500. Você vai estar aplicando, na verdade, 49.500, porque esses outros R$500 é da taxa de carregamento. Claro que com a rentabilidade da sua aplicação, logo mais você vai estar com os mesmos 50 mil, ou seja, você tem um pequeno prejuízo no começo, mas depois começa a voltar ao normal. Essa é a taxa de carregamento. Então, taxa de administração remunera anualmente o serviço de administração desses planos de previdência e também de alguns fundos de investimento, e a taxa de carregamento é aquela que é feita uma vez só no começo da aplicação. Nem todos os planos têm taxa de carregamento, então faça a sua consulta, ok? Agora vamos ver diretamente qual a diferença entre o PGBL e um VGBL. Vamos comigo? Vamos começar então pelo PGBL. O que significa PGBL? A primeira coisa, olha que nome bonito. Olha que nome bonito. É um plano gerador de benefícios livres. Nome grandão, né? Então, qual é a característica desse plano gerador de benefícios livres, mais famoso PGBL? Ele permite você restituir a aplicação que você fez durante o ano no seu próximo imposto de renda. Isto com algumas regras que eu vou mencionar agora. Então, vamos colocar aqui quais são as características. Vou colocar aqui. Características. Ele permite, na linha de baixo, né? Ele permite restituir no imposto de renda do próximo ano. O que ele permite restituir? As aplicações que você fez, mas em quais circunstâncias? Ela tem um limite de até 12%
da renda anual tributável. O que é essa renda anual tributável? É aquilo que você declara como uma renda suscetível de tributos. Por exemplo, você ganha 50 mil reais no mês, esses 50 mil reais, eles são tributáveis. Lembra que quando você vai fazer um imposto de renda completo, você abate, por exemplo, despesas médicas, algumas despesas como estudo, e uma delas daí seria esse investimento que você fez no PGBL, desde que ele não ultrapasse 12% da sua renda tributável. Vamos só dar um exemplo, então. Se você declara como 100 mil reais de renda tributável, você pode abater do imposto de renda até 12 mil reais. Ou seja, você pode restituir até 12 mil reais, que é até esses 12%. Muito bom, né? É bom para quem faz a declaração do imposto de renda completa, é outro caso, ela compensa para quem faz a declaração do IR completa. Caso não faça a declaração do imposto de renda completa, ela não vale a pena, porque você não vai restituir nada, porque você optou pela declaração simples. Outra regrinha aqui, quem pode restituir isso? Apenas para quem contribui para o INSS. Então, para quem contribui regularmente com INSS, certo? Lembra? Então, o plano gerador de benefício livre, ele permite fazer o plano gerador do benefício livre, o PGBL, ele pode restituir no imposto de renda do próximo ano, com limite até de 12% da sua renda tributável. Para quem faz a declaração do imposto de renda completa, consegue fazer essa restituição e a pessoa tem que contribuir com o INSS. Outro benefício também, e agora você está contribuindo, mas infelizmente vem a falecer. Mesmo numa notícia triste dessa, você tem um benefício, ou seja, seus familiares que você colocou como beneficiário têm um benefício. Vamos colocar aqui em caso de morte, o saldo será tratado como pecúlio. O que significa isso? Que ele não vai entrar no inventário, ou seja, é como se fosse um testamento que você já fez e vai direto para a pessoa, ele não entra no inventário. Ele não vai entrar, então, portanto, no inventário, ou seja, tem algumas custas com cartório, os custos do inventário que você não vai ter. Então, é um benefício nesse caso. Mas nem tudo é flores. Se você não paga o imposto agora, significa que você não vai pagar o imposto nunca? Vai. E quando você não pagar como você não está pagando o imposto agora, quando você for resgatar o dinheiro, como que vai ser? Você vai pagar o imposto não somente apenas sobre o lucro que você teve. Você vai pagar o imposto referente ao valor total do seu investimento, certo? Muitos investimentos você paga o imposto referente ao lucro, mas nesse caso não, você paga sobre o valor total, porque você está tendo a restituição do seu imposto de renda, ou seja, você não está pagando o imposto de renda nesse momento, mas quando você for pagar, você vai pagar o total. Durante esse período, o seu dinheiro, que era devido do imposto, está se multiplicando, então você está tendo um benefício a mais.
seu dinheiro está lá aplicado, multiplicando, multiplicando, e daqui 10, 15, 20 anos, daí sim, você vai pagar um imposto referente ao valor total que está lá investido quando você for sacar, certo? Se esse que é o PGBL foi o que eu acabei de falar, vamos ver qual a diferença quando comparado com o VGBL. Vamos colocar aqui o VGBL. VGBL nada mais, nada menos que o nome é Vida Gerador de Benefícios Livres. Eu sei que o nome soa um pouco estranho, mas como eu não sou o pai dessa criança, não tenho opção de escolher. Vamos manter apenas VGBL para simplificar. Principal diferença do VGBL, ele não tem a postergação do imposto de renda, não tem a postergação do imposto de renda. Esse, sim, para quem faz a declaração do imposto de renda simplificado, você não abate. Você tem que pagar o imposto de renda normal, mas ele tem um benefício. Mas qual é o meu benefício nesse caso? Que quando eu for resgatar o IR é apenas sobre o lucro. Então, diferentemente do PGBL, nesse caso, o VGBL, ele não tem essa postergação do imposto de renda. Eu tenho que pagar, sim, normalmente o imposto de renda, mas quando eu for sacar, quando eu for resgatar esse dinheiro, o imposto de renda é apenas sobre o lucro. No caso anterior, era sobre o valor total. Pronto, agora você já sabe qual a principal diferença do VGBL para o PGBL, mas não para por aí. Mas cada um tem mais duas subdivisões que eu vou explicar agora para você, que é a regressiva e a progressiva. Vamos entrar no detalhe, vou compartilhar a tela mais uma vez contigo para analisarmos cada uma delas, ok? Agora nós já sabemos, tanto PGBL quanto VGBL, eles têm duas subdivisões. E vale a mesma regra para os dois, certo? Então, quais são as subdivisões? É só divisões sobre a tributação dela. Vamos colocar aqui. Cada produto pode ter duas formas de tributação. Quais são essas duas formas? Eu acabei de te falar. A primeira que vamos ver hoje é a regressiva. Como que é a forma regressiva de tributação? Vamos lá, se você deixa o seu dinheiro lá aplicado até 2 anos, vou colocar aqui até 2 anos, você vai pagar o imposto de renda de 35%. 35% sobre o quê? Sobre o valor devido do imposto. Se for o VGBL, é sobre o lucro. Se for o PGBL, é sobre o valor total. Então, a forma regressiva e a forma progressiva que nós vamos ainda ver, ele vai sobre qual é o imposto devido. Lembrando, mais uma vez, PGBL é sobre o valor total e o VGBL é sobre o lucro, certo? Regrinha vale igual para as duas. Isso até 2 anos. E se for de 2 a 4 anos? Vamos colocar de 2 até 4 anos. Cai 5 pontos percentuais. Vai para 30% de imposto. Muda alguma coisa? Não. É imposto sobre o valor devido. De 4 até 6 anos, mais 5 pontos,
percentuais, cai para 25%. De 6 até descer um pouquinho, que senão você não vai conseguir enxergar. De 6 até 8 anos, nós vamos pagar 20%. De 8 até 10 anos, 15%. Começando a ficar interessante, né? E acima de 10 anos, faltou um S aqui em cima, acima de 10 anos, 10% de imposto de renda. Imposto de renda sobre o quê? No PGBL, sobre o valor total, no VGBL, sobre o lucro. Essa é da forma de tributação regressiva. E quando que você escolhe a forma de tributação? Quando você contrata o plano. Então, você contrata o plano, vai ter a opção de regressiva ou progressiva. Quando você deve escolher uma regressiva? Quando você quer comprar um plano, olha lá. Vamos colocar aqui só para ficar bem fixado. Quando escolher a regressiva. Quando será? Quando eu quero comprar um plano de previdência para sacar tudo de uma vez. Quando? Lá na frente. Lá na frente. Daqui muito tempo. Quero escolher sacar lá na frente. Eu vou escolher essa opção. Perfeito? Não quero sacar agora, porque se eu for sacar daqui de 2 a 4 anos, eu vou pagar 30%. Daí pensa aqui comigo, você escolheu um PGBL, aquele que eu pago o valor sobre o imposto total, e fiquei 3 anos com ele. Eu vou pagar 30% sobre o valor total, ou seja, vou ter um prejuízo enorme. Então, pense bem qual plano você vai escolher. Por isso que tem que ser muito bem planejado. Como que funciona a tabela progressiva? Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui na próxima página, fica mais fácil. Agora, progressivo. Como que funciona o progressivo? Progressivo funciona nada mais, nada menos que juntando a tabela do imposto de renda atual. Ela vai seguir a tabela do imposto de renda do momento do resgate. Se a tabela for 15%, por exemplo, vai ser debitado os 15%. E também muda de acordo com a faixa de renda da pessoa. Logo, com a tabela progressiva, nós conseguimos também atribuir, dependendo de quais são os meus planos, se eu vou resgatar tudo de uma vez ou se eu vou fazer saques mensais como se fosse um salário, eu consigo otimizar a minha maneira de tributação. Por isso que o principal é a sua definição, qual a sua meta, o que você quer fazer, quais são suas intenções. Dependendo como for suas intenções, um plano será melhor do que o outro, um modelo de tributação será melhor do que o outro. Então, de forma rápida, vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Primeiro, quais são os planos de previdências que nós temos, previdência privada, o PGBL e o VGBL, qual é a diferença entre os dois? Lembrando que da taxa de administração é uma taxa cobrada, geralmente um percentual cobrado sobre o valor aplicado. Temos também uma taxa de carregamento,
em alguns casos, é claro, que é uma aplicação inicial, é retirado parte dela para retribuir a instituição da qual você está adquirindo o seu plano de previdência. Não temos muitas que aplicam a taxa de carregamento, mas sempre é bom perguntar se tem. Indo diretamente para o PGBL, é o Plano Gerador de Benefício Livre. Ele permite você restituir o seu imposto de renda do próximo ano, limitado a 12% da sua renda tributável. Você tem que fazer a declaração completa. E lembrando que também precisa contribuir para o INSS. Em caso de morte, você terá benefícios. Você não, né? Você já morreu, mas seus beneficiários terão ainda mais benefícios. Agora o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres, ele não tem essa postergação do imposto de renda e quando você for resgatar, ele não é sobre o valor total, é apenas sobre o lucro. E cada um deles nós temos duas formas de tributação, regressiva e a progressiva. Eu sei que são muitas letras, VGBL, PGBL, às vezes confundem até mesmo a nossa mente que fala essas letras todos os dias, mas então não se preocupe. O principal é você entender o básico sobre o que é um PGBL, o que é um VGBL e quais são as diferenças e as características de cada um. Para que é importante você aprender isso? Para você, caso você for investir, você tomar a decisão da maneira certa, para você não errar nessa parte que é tão importante, porque o seu dinheiro não é brincadeira. Então, por isso é muito importante e até mesmo para você falar, não, isso não é para mim, eu não quero, então eu não vou optar por um plano de previdência dessa forma. Eu vou preferir aplicar em ações ou vou preferir aplicar em fundos de investimentos. Então, você aprendendo conhecimento nunca é demais, é bom você aprender para você poder tomar a decisão correta. Lembrando, se você gosta de conteúdos como esse, conteúdos sobre finanças, economias e investimentos, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, dê também um like no vídeo, compartilhe esse conteúdo. Eu agradeço imensamente sua companhia até o final desse vídeo e nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais!